Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nas duas aulas anteriores, a nossa atenção ficou voltada mais para o núcleo do átomo. A partir de agora e praticamente até o final do nosso curso, tudo que a gente vai aprender vai estar completamente relacionado com a distribuição dos elétrons na eletrosfera. Nessa aula 11 especificamente, a gente vai aprender justamente a configuração eletrônica em níveis e subníveis de energia. Esse assunto é extremamente importante porque muitas das propriedades dos átomos podem ser explicadas justamente com base na configuração eletrônica. Antes de partir para o assunto principal dessa aula, eu gostaria de fazer uma revisão e uma atualização dos modelos atômicos. A gente viu o modelo atômico de Dalton, de 1808. De acordo com Dalton, o átomo seria rígido, indivisível, indestrutível, e Dalton criou o conceito de elemento químico. Para Dalton, o elemento químico é um conjunto de átomos idênticos entre si. O modelo seguinte que a gente estudou foi o modelo atômico de Thomson, de 1897, e a partir dos estudos experimentais com os raios catódicos, Thomson demonstrou a existência de uma partícula negativa, que posteriormente foram chamadas de elétrons. Ele também determinou experimentalmente a relação entre a carga do elétron e a massa do elétron. E a sua proposta de átomo foi a seguinte: para Thomson, o átomo seria uma esfera carregada positivamente, sendo que essas cargas positivas estariam distribuídas uniformemente, igualmente por toda a esfera, e dentro dessa esfera estariam as partículas negativas, os elétrons se movimentando dentro dessa esfera. E a gente consegue deduzir a partir desse modelo atômico de Thomson que, para que o átomo seja neutro, a quantidade de cargas negativas tem que ser igual à quantidade de cargas positivas para que a soma resulte em um valor zero. Depois a gente viu o modelo de Rutherford, proposto em 1911, e de acordo com esse cientista, o átomo seria formado por duas regiões, um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo seria a menor parte do átomo, mas é onde estaria praticamente toda a massa dele. E a eletrosfera seria uma região vazia que envolve o núcleo, praticamente vazia. Só não seria completamente vazia porque é justamente na eletrosfera onde estão os elétrons girando em torno do núcleo positivo, atraídos por esse núcleo, como se fossem os planetas girando em torno do Sol. A gente já fez uma atualização do modelo atômico de Rutherford. Os prótons foram descobertos por Goldenstein e os nêutrons foram descobertos por Chadwick. Aqui eu já represento o modelo de Rutherford atualizado para vocês. E outra coisa importante que a gente consegue deduzir é que para que o átomo seja neutro, o número de partículas negativas de elétrons tem que ser igual ao número de prótons, partículas positivas, para que a soma resulte em um valor zero, em carga nula. Com base no modelo atômico de Rutherford e Thomson, é bom a gente já prestar atenção no seguinte: a gente ainda continua representando os átomos como se fossem esferas rígidas, mas a partir do momento que a gente viu o modelo atômico de Thomson e o modelo atômico de Rutherford, a gente já começa a ter uma visão um pouquinho mais elaborada dos modelos atômicos. A gente ainda continua aplicando o modelo de Dalton. A gente ainda continua representando os átomos como se fossem esferas rígidas, simplesmente por facilidade, para facilitar a nossa imaginação de algo que a gente não consegue nem enxergar, que são os átomos. Só que, de acordo com o modelo de Rutherford, o átomo é rodeado por uma região praticamente vazia. Só não é vazia porque é ali que estão os elétrons girando em torno do núcleo. Então essa concepção de que o átomo seria rígido já foi descartada. Segunda característica importante: com o modelo atômico de Thomson, o átomo passa a ser dividido em duas partes. O átomo seria formado por uma esfera carregada positivamente por elétrons. E, no caso do modelo atômico de Rutherford atualizado, o átomo seria formado por uma eletrosfera, uma região praticamente vazia, só que ela não é completamente porque existem os elétrons, por prótons e nêutrons. Então, o átomo não é uma coisa única.
indivisível, ele é formado por outras partes. Para Thomson, o átomo era formado por duas partes. Aqui, para Rutherford, o átomo seria formado por prótons, nêutrons e elétrons, por exemplo. Então, o átomo, a gente sabe que ele não é uma coisa única, indivisível. Será que os átomos seriam indestrutíveis? Essa palavrinha é um pouco complicada. A gente sabe que o núcleo atômico pode ser despedaçado e, a partir do momento que isso acontece, a identidade do átomo não é mais a mesma. Por isso, pelo fato do núcleo do átomo poder ser fissionado, ser despedaçado em vários outros pedaços, esse conceito de que o átomo é indestrutível também não é mais aplicado. E, por fim, a gente também fez uma atualização do conceito de elemento químico. Dalton criou essa classificação. Ele classificou átomos idênticos entre si. Elemento químico é um conjunto de átomos iguais, idênticos entre si. A gente viu que elemento químico agora é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, com o mesmo número de prótons, partículas positivas no núcleo. Ah, mas e o número de nêutrons tem que ser igual? Não, não precisa ser igual. Deste modo, átomos de um mesmo elemento químico não são idênticos entre si. Necessariamente eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de partículas positivas, de prótons em seu núcleo, mas eles podem ser diferentes em relação ao número de nêutrons. Bom, professor, mas todas as contribuições de Dalton estavam equivocadas? Não, as principais contribuições de Dalton permanecem até hoje e foram extremamente importantes, como, por exemplo, foi Dalton que iniciou o desenvolvimento de uma linguagem para a química. Antigamente, água era simplesmente água. Era uma substância que a gente reconhecia como importante para o ser humano, só que a gente não fazia referência à sua composição. Foi Dalton que vem e começa a propor fórmulas para representar as substâncias, as coisas que existem na Terra, fazendo uma referência à sua composição atômica. Por exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl. A gente faz referência por meio de uma fórmula aos materiais, e isso começou com Dalton. Outra grande contribuição de Dalton foi explicar com base na sua hipótese atômica a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, e depois a gente vai ver a lei das proporções constantes de Proust. E até hoje a gente não consegue entender a lógica dessas duas leis, da lei de Lavoisier e da lei de Proust, a não ser com base na existência de átomos. Por fim, a gente viu o modelo de Bohr de 1913. Lembrando que eu falei para vocês que o modelo de Rutherford entrava em conflito com a teoria da física clássica. A física clássica previa que o elétron deveria ir perdendo energia durante a sua movimentação em torno do núcleo. Com isso, a sua velocidade diminuiria até que ele colidisse contra o núcleo. Em outras palavras, para a física clássica, o átomo de Rutherford não deveria existir, ou seja, seria instável. Aí veio Bohr, em 1913, e cria novas ideias, propõe novos conceitos para contornar esse problema do modelo atômico de Rutherford. Um dos conceitos propostos por Bohr foi o conceito de órbitas estacionárias. O termo estacionário significa velocidade constante. Para Bohr, o elétron se movendo em uma órbita circular não perde e nem ganha energia. Com isso, a velocidade dele permanece constante. Desse modo, ele contorna o problema apresentado pelo modelo de Rutherford. Eu digo contornou porque, quando ele criou essas ideias e apresentou para a comunidade científica, ele não apresentou dados experimentais que corroborassem essas suas ideias, que fossem favoráveis às suas ideias de órbitas estacionárias. Hoje a gente sabe que o átomo é estável e a gente consegue explicar com base em experimentos, dados experimentais, o porquê disso acontecer, o porquê da estabilidade do átomo. E uma outra ideia proposta por Bohr foi a seguinte, que o elétron não pode ter qualquer tipo de energia. O elétron só pode assumir certos valores de energia, ou seja, a energia é quantizada. Isso acontece porque ele falou o seguinte, o elétron não pode estar a qualquer distância do núcleo do átomo.
Como o elétron desenvolve órbitas circulares, essas órbitas têm um raio. Ele vem e fala o seguinte: não são todos os raios que são permitidos para essas órbitas circulares. Em outras palavras, não são quaisquer distâncias permitidas para os elétrons. Como a energia do elétron depende de sua distância em relação ao núcleo, a gente sabe que a energia do elétron aumenta com a distância do núcleo. Como nem todas as distâncias são permitidas, o elétron não pode ter qualquer energia, somente certas energias são permitidas. Agora sim a gente vai entrar na parte principal da nossa aula. A gente vai aprender níveis de energia, que também são chamados de camadas de energia. Para os átomos conhecidos até o momento, a gente sabe que os elétrons podem se distribuir em 7 níveis de energia. Existe o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo nível de energia. Os níveis também, como eu acabei de falar para vocês, são chamados de camadas de energia. O nível 1 pode ser chamado de camada K, o nível 2 de camada L, M, N, O, P, Q. E a gente sabe, como eu falei anteriormente, que a energia do elétron aumenta com a sua distância em relação ao núcleo. Conforme o elétron se afasta do núcleo atômico, a sua energia aumenta. É muito comum também a gente falar o seguinte, que, por exemplo, o nível 6 é mais energético do que o nível 1. Quando a gente diz isso, o que a gente está querendo falar é o seguinte: um elétron no nível 6 vai ser mais energético do que um elétron no nível 1. Por outro exemplo, um elétron no nível 4 vai ser mais energético do que um elétron no nível 2, porque no nível 4 ele vai estar mais afastado do núcleo do que se ele estivesse no nível 2. Em relação à quantidade máxima de elétrons que cada camada ou nível comporta, a gente sabe que a camada K comporta no máximo 2 elétrons, a camada L 8, a camada M 18, a N 32, a camada O comporta mais do que 32 elétrons. Só que até o momento a gente só conhece átomos com no máximo 32 elétrons nessa camada O, nível 5. A camada P comporta mais do que 18 elétrons, só que, assim como no caso anterior, a gente não conhece ainda nenhum átomo que tenha mais do que 18 elétrons nessa camada. E a camada Q também comporta mais do que 8 elétrons, só que a gente não conhece nenhum átomo que tenha mais do que 8 elétrons na camada Q, no nível 7. Por curiosidade, como é que a gente pode fazer para saber o número total de elétrons que essas camadas O, P e Q comportam? Da camada K à camada N, o número máximo de elétrons são esses que eu apresentei para vocês. Mas e para a camada O, P e Q? Aqui eu coloco um exemplo. Ó. Por meio dessa formulinha aqui, a gente consegue calcular o número de elétrons total de cada uma dessas camadas. X é o total de elétrons de um nível, 2 vezes n ao quadrado. N é o número do nível. Por exemplo, vamos determinar o número total de elétrons que o nível 5 pode comportar. O nível 5 é a camada O. Basta vir aqui e fazer o seguinte. A gente sabe que x é igual a 2 vezes o número do nível é 5, é o quinto nível. Substitui 5 em n, vai ficar 5 elevado ao quadrado. X vai ficar igual a, resolvendo primeiramente a potência, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 2 vezes 25 vai dar 50. A gente encontrou que a camada O, o quinto nível, comporta no máximo 50 elétrons. Subníveis ou subcamadas de energia. A gente sabe o seguinte, que elétrons de um mesmo nível podem ter diferentes energias. Com isso, a gente consegue entender essa variação da energia em um mesmo nível com base nos subníveis de energia. São 4 subníveis, o subnível S, o subnível P, o D e o F. E a energia dos elétrons em cada um desses subníveis aumenta nesse sentido. Se a gente pensar em um mesmo nível, um elétron que estiver no subnível S vai ter menos energia do que um elétron que estiver, por exemplo,
no subnível F. Em relação à quantidade máxima de elétrons que cada subnível, cada subcamada pode comportar, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D 10 e o F 14 elétrons. Apresentado então os níveis e subníveis de energia, a gente vai ter que aprender a desenhar o diagrama de Pauling, que é um diagrama que indica a distribuição dos elétrons na eletrosfera em ordem crescente de energia. Para isso, a gente vai ter que utilizar essa notação. A gente vai ter que distribuir os elétrons em seus níveis e subníveis correspondentes. Para isso, a gente vai representar um nível por meio de um número, por exemplo, aqui seria o terceiro nível, seria a camada M. O subnível a gente vai representar por meio dessas letras, S, P, D e F, lembrando que o S é o menos energético e o F é o mais energético. E o 10 seria o número total de elétrons que estaria nesse nível e nesse subnível. Então a ideia é o seguinte aqui, pessoal. A gente necessita desse diagrama de Pauling para conseguir fazer a distribuição dos elétrons em níveis e subníveis de energia em ordem crescente de energia. A gente vai ter que fazer a distribuição garantindo com que os elétrons sejam adicionados nos níveis e subníveis de menor energia para o de maior energia. Como é que a gente vai conseguir construir esse diagrama? A gente vai partir das informações que a gente viu anteriormente. Para os átomos conhecidos até o momento, são 7 camadas que contêm elétrons. A camada K, a camada L, a camada M, a camada N, O, P e Q. E a gente sabe o número de elétrons de cada uma delas para os átomos existentes. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Em seguida, outra coisa que a gente viu foi o seguinte. Ok, os elétrons da camada K são menos energéticos do que os elétrons da camada Q. Nesse sentido, a energia dessas camadas aumenta de cima para baixo. Mas elétrons de uma mesma camada também podem ter energias distintas. E a gente consegue racionalizar isso por meio dos subníveis de energia. Para os átomos conhecidos, são 4 subníveis contendo elétrons: o subnível S, o P, o D e o F. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. E a gente viu que a energia cresce nesse sentido. O subnível S é o menos energético e o subnível F é o mais energético. Dizer isso significa que elétrons de uma mesma camada em um subnível S vai ter menos energia do que elétrons dessa camada que estão no subnível F. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai distribuir os elétrons de cada uma dessas camadas nos subníveis de energia, respeitando a ordem energética. Tudo na natureza tende a um estado de menor energia. Logo, na hora de adicionar elétrons, primeiramente a gente vai adicionar o número máximo de elétrons que o subnível S comporta, já que ele é o menos energético. Ah, ok, atingiu o número máximo de elétrons, aí a gente passa para o P. Atingiu o número máximo de elétrons do subnível P, aí a gente pode passar para o D e depois para o D. E depois para o F. Dito isso, vamos começar a fazer a distribuição desses 2 elétrons da camada K, do primeiro nível, em subníveis. Então são 2 elétrons para serem distribuídos. O primeiro passo é indicar que a gente está na camada K, no primeiro nível. Então a gente vem e coloca o 1. São 2 elétrons, primeiro a gente adiciona no subnível menos energético, no S. O S comporta esses 2 elétrons? Sim. Então a gente vem e adiciona aqui. Ok, a gente fez a distribuição dos 2 elétrons do primeiro nível. Vamos passar para a camada L, segundo nível. O primeiro passo representa que você está fazendo a distribuição
dos elétrons do segundo nível, camada L. Primeiro de tudo, adiciona elétrons no subnível menos energético. Comporta 2, ok, mas ainda falta 6 para dar 8. Passa para o subnível seguinte. O de menor energia depois do S é o P. Então vai ficar 2P6. 6 com 2, 8, ok. A gente fez a distribuição dos 8 elétrons presentes na camada L. Passando para a camada M, terceiro nível, S2. Em seguida, 3P6. 6 com 2, 10, mas são 18 elétrons. Logo, a gente vai ter que partir para o próximo subnível. 3D10. 10 com 6, 16, com 2, 18. Ok, foram distribuídos os elétrons da camada M em seus subníveis correspondentes. Em seguida, partimos para a camada N, quarto nível. 4S2, 4P6 dá 10, 4D10, 10 com 8, 18. Para 32, falta 14. 4F14. Ok, os 32 elétrons foram distribuídos. A camada O, que é o quinto nível, vai ficar igual a de cima, porque são 32 elétrons. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. A camada P são 18 elétrons. É o sexto nível. Sexto nível, começa adicionando primeiramente no subnível menos energético, que é o S, comporta no máximo 2. Em seguida vai para o P, comporta no máximo 6. 6 com 2, 8, faltam 10. Vai para o subnível D. Subnível D comporta 10 elétrons. 10 com 8, 18. E por último a camada Q, que é o nível 7. 7S2, 7P6. Feito isso, a gente vai traçar umas linhas chamadas de diagonais. A gente traça da seguinte maneira. A gente pega a régua, inclina um pouquinho a régua e traça aqui, começando desse primeiro nível, subnível S. Em seguida, a gente arrasta a régua para baixo e traça novamente. Transfere novamente aqui, vai traçar. Agora aqui. 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 Ok, a gente traçou as diagonais, que serve para indicar a ordem com que os elétrons têm que ser adicionados para que a gente consiga atingir a distribuição com menor energia possível, já que na natureza tudo tende a um estado de menor energia. Ok, construímos o diagrama de Linus-Pauling. Vamos aplicar então esse diagrama de Pauling, fazendo a distribuição eletrônica para os átomos apresentados aqui. A gente vai começar fazendo a distribuição para átomos neutros, em que o número de elétrons é igual ao número de partículas positivas. Então perceba que foi dado o número atômico para cada um desses átomos, justamente para que a gente consiga deduzir o número de elétrons. O hidrogênio, número atômico é igual a 1. Ele tem uma partícula positiva no seu núcleo. Logo, para que o átomo seja neutro, ele tem que ter um elétron. Isso significa que a gente vai ter que fazer a distribuição desse elétron para o átomo de hidrogênio. A gente vai seguir a ordem das diagonais, que dá a ordem crescente de energia. Começando então por um S, somente um elétron a ser distribuído, basta vir aqui e colocar 1. Pronto, está feita a distribuição. No caso do hélio, são 2 elétrons a serem distribuídos. Vai ficar um S, com o S comporta no máximo 2 elétrons. Ok, está feita a distribuição.
No caso do lítio, vai ficar 1s2, só que ainda não deu 3. A gente vai partir para diagonal de baixo. A diagonal de baixo indica que o subnível de menor energia seguinte é o 2s. Então a gente vem aqui, coloca 2s, só falta um elétron para dar 3. Pronto, está feita a distribuição eletrônica para o lítio. E para o carbono, 1s2 passa para a diagonal seguinte, que indica o próximo subnível de menor energia. 2s2, já foi atingido o máximo de elétrons que o subnível S pode comportar, passa para a diagonal de baixo. O próximo subnível de menor energia é o 2p. 2p, agora cuidado, foram adicionados 2 com 2, 4 elétrons para 6, falta 2. Ok, a gente fez a distribuição eletrônica desses 4 átomos em ordem crescente de energia, do subnível menos energético para o mais energético. Como é que a gente faz a distribuição em camadas? Aqui é o nível 1, é a camada K. A camada K contém 2 elétrons. Aqui é o nível 2, a camada L tem 2 com 2, 4 elétrons. Aqui é a camada K, 2. Aqui é a camada L, só tem 1. E o hidrogênio, o hélio, só tem uma camada contendo elétron. O hidrogênio tem 1 elétron na camada K e o hélio tem 2 elétrons na camada K. Um conceito importante é o de camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa contendo elétrons. Perceba que a camada de valência aqui para o carbono é a camada L. Então eu vou colocar aqui para vocês. Camada de valência. Normalmente a gente coloca CV. Camada de valência é a camada mais externa, contendo elétrons. Prontinho, tá lá. E outro conceito importante que eu vou aproveitar é o de subnível mais energético. Como a gente foi adicionando elétrons do subnível menos energético para o mais energético, o último subnível que aparece aqui na distribuição é o subnível mais energético. Nesse caso, é o 2p. Subnível mais energético. Então, eu vou colocar somente aqui para lembrar vocês, é o último da distribuição. Já que a gente seguiu o diagrama de Linus-Pauling, que dá a ordem crescente de energia. 2p é o subnível mais energético. Para os demais, aqui é a camada de valência do lítio. Cv tem um elétron de valência. A camada de valência para o hidrogênio é a camada K, a única que ele tem, Cv. E para o hélio, a camada de valência também é a camada K, só que ele tem 2 elétrons de valência, Cv. E o subnível mais energético para o lítio é o 2s. E aqui é o 1s. E aqui também o 1s, já que o hidrogênio e o hélio só tem um subnível contendo elétrons. Mais exemplos aqui para a gente fazer. Distribuição eletrônica do sódio. São 11 partículas positivas, logo ele tem 11 elétrons na eletrosfera. Fazendo a distribuição desses 11 elétrons, segue as diagonais. 1s2, em seguida 2s2, depois vem o 2p6. Toma cuidado, 2 com 2, 4, com 6, 10. Para 11 falta 1. Depois o 2p6, o subnível menos energético é o 3s. Só que só falta 1 para dar 10. Fizemos a distribuição. Para o fósforo, são 15 elétrons, vai ficar 1s2,
2s2, 2p6, já deu 10 elétrons, depois o 2p6, o menos energético é o 3s, 3s2, deu 12 elétrons distribuídos, faltam 3, depois o 3s a gente vai para a diagonal de baixo, seria a quarta diagonal, o subnível menos energético, depois o 3s é o 3p, 3p, só que só faltam 3 para dar 15, 3 elétrons. E para o ferro fica 1s2, 2s2, 2p6, estou seguindo a diagonal. 3s2, depois o S2, o subnível menos energético, olha lá, ó, é dado pela diagonal de baixo, a quarta diagonal, 3p6. Agora eu vou contar o número de elétrons, dá 10, 18, ainda faltam 8. Depois o 3p6, cuidado aqui, ó, olha o que a diagonal diz. O subnível menos energético depois do 3p é o 4s. Vem aqui e coloca 4s2, adicionamos 2 elétrons, e depois o 4s2 a gente tem que partir para a diagonal de baixo, para a quinta diagonal. A quinta diagonal começa no 3d. 3d, a gente colocou 10, mais 10, 20, para 26 faltam 6 elétrons. Ok, fizemos a distribuição eletrônica do ferro. Então, cuidado, perceba que teve uma inversão aqui, ó, do 3p, em vez de a gente passar para o 3d, a gente primeiro adiciona elétrons do 4s, pois o 4s é menos energético do que o 3d, de acordo com o diagrama de Pauling. Dito isso, vamos fazer a distribuição em camadas. Nível 1, camada K, contém 2 elétrons. Nível 2, camada L, 8 elétrons. E nível 3, camada M, 1 elétron. Aqui é a K, aqui camada L e camada M. A K são 2 elétrons, L, 8, M, 5 elétrons. E para o ferro, K são 2, L é igual a 8. Cuidado aqui, vou até destacar com uma cor diferente. A gente tem o 3S aqui, o 3P aqui e o 3D aqui. KLM, então vai ficar M igual a 2 com 6, 8. Com 6 vai dar 14 elétrons no terceiro nível. O terceiro nível é a camada M. E, por fim, a última camada do ferro, que é o quarto nível, camada M. 2 elétrons aqui. Feito isso, a gente consegue determinar a camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa. Para o ferro, essa é a camada de valência, a camada N. Para o fósforo, a camada de valência é a M. Para o sódio, a camada de valência é a M também. Só que só tem um elétron de valência, enquanto o fósforo tem 5. E a gente consegue também achar o subnível mais energético, que é o último que aparece na distribuição. Subnível mais energético aqui é o 3s, aqui é o 3p, e aqui o subnível mais energético é o 3d. Olha lá. Então aqui em verde é o subnível mais energético. Agora a gente vai mudar, a gente estava trabalhando com os átomos nêutrons, agora a gente vai fazer a distribuição de uma espécie carregada positivamente, de um cátion, tá? É uma espécie que perdeu elétrons. Se ele perdeu partículas negativas, o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Como é que a gente faz a distribuição? Do mesmo modo que a gente fazia anteriormente. São 11 elétrons para serem distribuídos, vai ficar 1s2, passa para a diagonal de baixo, 2s2, terminou a diagonal, passa para debaixo, 2p6,
Depois o 2P6 subnível menos energético é o 3S2. Só que, cuidado, a gente já adicionou 10 elétrons. Para 11 falta 1. A gente adicionaria um elétron aqui. Só que a gente viu que o sódio está carregado positivamente, ele perdeu uma partícula negativa. Então a gente vai ter que extrair um elétron justamente do subnível mais energético da última camada. Então a gente vem aqui, ó, ok, eu fiz a distribuição do sódio. Qual que é o subnível mais energético da última camada? Ah, é o 3S. A gente vem aqui e apaga. Não vai ter esse daqui. Então vai ficar a camada K igual a 2 e camada L igual a 8 elétrons. Então a gente fez a distribuição do sódio, somente 10 elétrons, indicando que ele perdeu uma partícula negativa. Para o ferro 3+, eu vou fazer a distribuição do ferro como se ele fosse neutro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, cuidado agora, depois do 3p6 vem o 4s2, de acordo com as diagonais, e depois o 3d, olha lá, 10 elétrons, dá 20 elétrons, 3d6. Ok, fizemos a distribuição aqui. Só que essa é a distribuição para o ferro neutro. Só que aqui o ferro está carregado com 3 cargas positivas, indicando que ele perdeu 3 elétrons. A questão é a seguinte, da onde a gente vai tirar os elétrons? A gente tem que tirar do subnível mais energético da última camada. Então vamos ver qual que é a última camada. Essa é a camada K, igual a 2. Essa é a camada L, igual a 8. Essa camada aqui, como eu falei para vocês, é a camada M, que é igual a 14. E a última camada é a camada N, quarto nível, 2 elétrons. Então a gente vai ter que extrair 3 elétrons do subnível mais energético da última camada. Então a última camada é aqui, ó. Então eu vou ter que apagar aqui 2 elétrons, ó. Ok, já tirei 2 elétrons aqui do subnível mais energético da última camada. Ah, mas e agora? Falta um elétron ainda. A gente só tirou 2, falta o terceiro. Agora a gente passa a ter a camada M como a última camada. Então é da camada M que a gente vai extrair o terceiro elétron. De qual dos subníveis? Do subnível mais energético. A gente vai tirar daqui, ó. Em vez de 6, a gente vai deixar 5 elétrons. E aqui eu vou até aproximar para ficar mais bonitinho aqui, ó. Vou jogar para cá. Prontinho. E não pode esquecer de extrair um elétron aqui também dessa distribuição. Vai dar 6 com 2, 8, com 5, 13. Beleza. Agora sim a gente fez a distribuição do ferro. Eram 26 elétrons para o átomo neutro. Como ele perdeu 3, vai dar 23. 2 com 8, 10. Com 13, 23. Importante, eu vou colocar aqui embaixo. Perda de elétrons acontece no subnível mais energético da última camada. Beleza? Dito isso, vamos fazer a distribuição agora de um ânion. Lembrando que ânion é uma espécie que ganhou partículas negativas. Se ganhou partículas negativas, elétrons, ela vai ficar negativa.
Então, olha aqui, o fósforo, o número atômico é 15, tem 15 prótons. Se ele fosse neutro, ele teria 15 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição aqui, para ficar fácil de explicar para vocês. Vou fazer a distribuição como se fosse o fósforo neutro. Ele teria 15 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6. Depois o p6 vem o 3s2, de acordo com a diagonal. 3s2, 3p. Olha lá, depois do 3s vem o 3p6, só que conta o número de elétrons, 10 com 2, 12 para 15, 3. Feito isso, a gente vai ter que adicionar 3 elétrons. A questão é a seguinte, aonde a gente adiciona esses 3 elétrons que foram ganhados pelo fósforo, já que ele se transformou em um ânion? A gente vai adicionar também no subnível mais energético da última camada. Então, essa é a camada K igual a 2, camada L igual a 8 e a camada M, a camada mais externa, a última camada, que tem 5. A gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, precisa adicionar 3 elétrons. Como o subnível P comporta 6 elétrons, a gente pode vir aqui, eu vou apagar e vou adicionar mais 3 aqui, vai dar 6 elétrons no subnível mais energético da última camada. Lógico que se a gente adiciona ali 3, a gente tem que vir aqui adicionar 3 também. Vai ficar 8 elétrons aqui. Olha lá, antes eram 15, agora com mais 3 tem que dar 18. 8 com 8, 16. Com 2, 18 elétrons. Ok, a gente fez a distribuição eletrônica do ânion fosfeto aqui. Depois a gente vai aprender esses nomes. E aqui, importante, eu vou destacar aqui para vocês, ganho de partículas negativas, tá? Tem que adicionar elétrons no subnível mais energético da última camada, da camada de valência. Ok, com isso a gente finaliza a aula. Eu vou deixar 2 exercícios para vocês fazerem. Como agora a gente entra numa parte extremamente importante do nosso curso, eu vou pedir para vocês fazerem um resumo da aula no caderno. Eu quero que vocês copiem todas essas anotações dessa videoaula apresentadas nesse vídeo que vocês estão assistindo no caderno. Não pode esquecer de copiar o diagrama de Linus Pauling. E também eu deixo esse exercício 2 para vocês. Eu quero que vocês façam a distribuição eletrônica de todas essas espécies, indicando a camada de valência e também o subnível mais energético. Depois que vocês fizerem isso no caderno, vocês vão tirar uma foto do caderno, na realidade serão várias fotos, vocês vão converter essas fotos em um único arquivo PDF e adicionar na nossa salinha virtual. Chegamos ao final dessa aula 11, em que a gente viu a distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia. Quero deixar um abraço a todos e até a nossa próxima aula.